Existem muitas maneiras de se olhar e de se examinar o universo. Cada ciência constitui um domínio de conhecimento, e cada uma delas se dedica a compreender uma manifestação desse universo, um aspecto do planeta onde vivemos, os fenômenos que o percorrem, os seres que o habitam. O domínio de conhecimento chamado história divide com outros domínios o interesse pelo ser humano. Mas o historiador se interessa pelos homens e pelas mulheres como seres sociais, observando-os dentro daquela temporalidade que designamos como passado. Entre tantos significados que encontraremos na língua portuguesa para a palavra história, esses dois nos interessam mais diretamente. História. Conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade, segundo o lugar, a época, o ponto de vista escolhido. Ciência que estuda eventos passados, com referência a um povo, país, período ou indivíduo específico. História pode ser os acontecimentos delineados sobre um recorte específico de tempo e espaço. História pode ser a escrita da história, ou a história das questões implicadas na escrita da história, ou simplesmente historiografia. Os historiadores sabem que o passado não existe mais. Como então eles podem estudar algo que não existe mais? É que o passado deixa registros. Esses registros são chamados também de documentos, fontes ou testemunhos. Habitamos um planeta marcado pela presença humana em toda a sua extensão. Os rastros dessa presença estão, por exemplo, nas linguagens criadas para exprimir as rotinas, os dramas e a perplexidade diante da vida. Nos modos de organizar no espaço as atividades produtivas, nas vozes guardadas em registros que podemos ouvir mais de meio século depois. Nas letras riscadas sobre a memória dos conquistadores. O historiador pratica um ofício. Ele trabalha realizando operações que são ensinadas e aprendidas. Ele aprende e ensina a pensar com a história. Os conhecimentos que o historiador produz são confrontados com o conhecimento elaborado por seus colegas de ofício, e as regras do seu ofício mandam que ele atenda a certos imperativos éticos, impostos àqueles que carregam a responsabilidade de escrever e falar por pessoas que não existem mais. Ele verifica a autenticidade dos documentos, examina seu conteúdo, lê, transcreve, copia, interpreta. Estabelece articulações com outros conhecimentos, consulta cuidadosamente os livros, compara, elabora sínteses, escreve narrativas. Algumas instituições se dedicam a recolher, abrigar, organizar e conservar os vestígios do passado. No ano de 1902, um grupo de homens se reuniu e formou o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. O que aqui se conservou em papéis e em objetos
tem a ver com que esse grupo de intelectuais e homens públicos entendeu que era necessário, relevante e interessante conservar. Muitos desses papéis são o produto das rotinas da administração do Estado e da Igreja, e foram sendo empilhados em maços, ao longo de décadas e séculos. Até que um dia os historiadores os abriram e os reintegraram à vida. É o caso, para ficarmos no exemplo, das atas de batismo no Rio Grande do Norte dos séculos XVIII e XIX. O clero, por meio do Concílio de Trento, decidiu registrar todos sistematicamente com papel e tinta. Necessário era conhecê-los pelos nomes, datas de nascimento, local de nascimento, origem da família e, sobretudo, quem eram os padrinhos. No século XVIII e XIX, a coroa portuguesa fez uso dos batistérios para a elaboração dos censos populacionais. Ou seja, ser batizado e registrado era nascer para o Estado e para a Igreja. Com isso, batizar e registrar tornou-se uma cena da vida cotidiana. Na capitania e na província do Rio Grande do Norte, todos os viventes foram batizados, livres, escravos, forros, ricos, pobres e miseráveis, brancos, pardos, negros e índios. E o que esses documentos podem nos oferecer? Sobretudo, conhecer os nomes mais utilizados naquela época, tal como José, João, Maria, Emanuel, a composição da população, na sua maioria mestiços e uma grande parcela de crioulos escravizados, a origem das famílias, se portuguesas, se vindas da Paraíba ou Pernambuco, e, sobretudo, o nome dos padrinhos, ou a condição dos padrinhos. Padres, capitães, sargentos mores, alferes, mulheres destacadas com prenome de dona, mas também mulheres pobres, escravos, algumas vezes padrinhos de crianças livres e até mesmo, inclusive, Nossa Senhora da Apresentação, santa e padroeira da cidade, que raramente aparecia, mas também aparecia. Nem todos os vestígios da história do Rio Grande do Norte estão guardados no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Aqui dentro não encontraremos toda a história. Aliás, essa toda a história é uma miragem, da qual há muito tempo os historiadores se distanciaram. Os testemunhos do passado são incompletos. Cada um deles é uma fratura, um recorte, uma parte que nos leva a perguntar pelas partes que faltam. Às vezes, esse testemunho é uma superfície, sobre cujos traços finos a mão caprichosa do tempo espalha suas sombras. Mas os historiadores sabem que sombras e silêncios não querem dizer obrigatoriamente ausência. Os historiadores sabem sim trabalhar a partir dos silêncios, e notadamente os historiadores que se reconhecem numa tradição que começou talvez com Michelet no século XIX, esse historiador que pela primeira vez talvez deu a palavra ao povo. Depois se reconhecem numa tradição de um filósofo como Walter Benjamin, ou, mais perto de nós, de um historiador como Carlo Ginzburg. Estes historiadores aprenderam a trabalhar a partir dos silêncios e aprenderam a colocar em luz, debaixo da luz, os silenciados, ou seja, as pessoas mais frágeis, que talvez foram silenciadas por decisão de um poder qualquer ou simplesmente porque a palavra, a opinião dessas pessoas não interessava. Então, esses historiadores aprenderam a apoiar-se nestes silêncios para desenvolver uma leitura outra da história que permite dar a palavra aos que nunca tiveram a oportunidade de se explicar, de se defender. Ao mesmo tempo, esses historiadores sabem que o silêncio absoluto é impossível. Ou seja, os silenciados são como vagalumes, de vez em quando piscam, e quando piscam é um indício que estão aqui.
E a partir do momento em que estão aqui, a gente tem que procurar nos arquivos rastros da presença destas pessoas para reabilitá-las. Lá fora, a cidade é um arquivo a céu aberto. Os historiadores podem se indagar sobre esse monumento, se perguntando sobre o que as estátuas diziam, aqueles que estiveram presentes no local na tarde do dia 7 de setembro de 1922. Podem indagar a respeito do ritmo e da intensidade com que a presença humana vem modificando a paisagem da cidade no decorrer dos últimos séculos. Pode indagar sobre a vida efervescente que, em outras épocas, agitou essa rua estreita por onde corria um bonde.